Então, crianças, elas não precisam desconstruir uma imagem. Elas ainda não têm uma imagem formada, elas estão ali no erro e acerto, erro e acerto, erro e acerto, e vão crescendo e vão abandonando certas práticas. Em se falando de vida espiritual, vamos pensar numa vida de neném que faz as suas necessidades e precisam ser limpadas, né, pela mãe, pelo pai ali, higienizadas, e não tem nada de errado. Você está numa reunião de família e tem uma criança de 1 aninho e pouquinho que aprendeu a andar ali e está de fraldinha e de repente no meio da sala surge aquele aroma, né? Aquele odor, por assim dizer, como diriam por aí, aquele cheiro de bosque. E ninguém se incomoda com isso. Alguém pode brincar, alguém fez alguma coisa aí e tal. Aí de repente o pai ou a mãe pega, leva, né, e vai e troca aquela fralda, né, limpa o neném, enfim, e tá tudo bem. A gente é uma criança, é um bebê, espera-se isso de um bebê. Mas se daqui a pouco a criança de 4, 5 anos de idade, ela começa a fazer as suas necessidades na roupa, isso já desperta em nós alguma preocupação. Já era época dessa criança ter aprendido a fazer isso sozinha. O mesmo se dá na vida espiritual. Um novo convertido, e até mesmo nascido de novo, ele às vezes comete alguns erros que a gente considera simples. Como é que a pessoa faz uma coisa dessa? Ele serve a Jesus, mas ele é nascido de novo, mas ainda é neném espiritual. Tudo bem. Agora, espera-se que essa pessoa vá crescendo. Então, crianças não precisam desconstruir uma imagem, porque elas não têm uma imagem construída ainda. Elas vão construindo, né? Elas são crianças. Elas não têm uma bagagem emocional, negativa, nem comprometedora. Crianças não têm emoções? Claro que têm. Eu acredito que desde o ventre. Conhecem a voz da mãe, conhecem a voz do pai, dependendo do tipo de música que ouve, elas reagem a isso. Mas eu estou dizendo que não tem uma bagagem emocional, e quando a gente fala de bagagem, muitas vezes a gente fala, se a pessoa tem bagagem, é porque tem uma história de vida, né? Ela construiu algo com o conhecimento que adquiriu ao longo da vida e ela utiliza isso. Mas eu estou falando de bagagem no sentido de peso, no sentido de fardo. Então, uma criança ela não tem esse peso, ainda a questão emocional para ela ainda não é um fardo. Isso pode ser remediado, isso pode ser mudado, isso pode ser trabalhado, e cabe ao pai e à mãe fazer com que essa criança seja amada e ela perceba que os seus erros não vão definir quem elas são na realidade, né? Ela está aprendendo a viver. Então, a gente precisa se tornar como criança. A gente precisa se tornar como criança. A minha formação acadêmica é psicologia. Então, eu sou psicólogo. E na psicologia a gente estuda uma teoria chamada de tábula rasa. Certo? Se a gente fosse traduzir, trocar em miúdos aqui de uma forma bem simples, uma folha em branco. É isso que a criança é. E é isso que um nascido de novo é. Por isso a preocupação de Jesus quando ele fala, ai de vós, escribas e fariseus, que percorrem o mundo todo para fazer um prosélito, e depois de o haverem feito, o tornam 2 vezes filhos de Satanás. Eu acho que o texto diz mais ou menos isso, eu vou colocar aqui, para você ler aí, né, o que Jesus fala. E é justamente por isso, porque uma pessoa que vem para a igreja, e aí eu não vou nem dizer nasce de novo, tá? Uma pessoa que vem para a igreja, ela se torna suscetível a uma doutrinação. Ela se entrega para ser doutrinada. E se o doutrinador não tem caráter, se o líder cristão não tem caráter, ele vai estragar essa pessoa. E o estrago é muito grande. É como a gente pensar de um abuso infantil aqui.
Eu nunca tinha pensado nisso. Mas tem alguns pastores, alguns líderes, que cometem abuso infantil espiritual. Porque a criança está ali, criança espiritual está ali, com o coração e a mente abertos para ouvir ensinamentos. E as pessoas, às vezes, pegam a palavra de Deus e deturpam. Então, quem nasce de novo é uma tábula rasa, é uma folha em branco. E a gente precisa, então, ter esse cuidado de ter esse leite não falsificado que Pedro fala ali.